Bom dia, muito bom celebrar com os nossos irmãos, suas festividades do natalício, lembro de seu Humberto, gosta dessa palavra. Irmãos, nós estamos estudando Atos dos Apóstolos, já no capítulo 23, Paulo está em Jerusalém, depois de ter sido bem maltratado, de ter apresentado o seu testemunho para levar o evangelho ao povo de Jerusalém. Agora ele está diante do Sinédrio. O comandante da guarda achou que seria bom para resolver a questão, colocar Paulo ali diante do Sinédrio, e então os judeus resolveriam o problema. Até então o comandante romano achava que era uma questão civil, e no final desse capítulo a gente vai perceber que o comandante romano entende que é uma questão teológica entre Paulo e os judeus, e obviamente tudo porque Paulo está pregando o evangelho e os judeus não aceitam Jesus como o Messias. E nós, no capítulo 23, estamos observando que devemos enfrentar a oposição confiando no Senhor. Então, tudo que Paulo tem enfrentado, talvez nós reagíssemos diferente, reagíssemos com ira, com raiva, insatisfação. Afinal, eu estou pregando o Evangelho, uma coisa boa, salvação em Cristo, e estou sendo maltratado. Talvez alguns de nós ficassem chateados com Deus. Senhor, estou fazendo o correto e estou sofrendo. Por quê? Porque o ser humano é assim. Tudo tem que entrar na regra da mente humana, não é? Nós queremos que tudo se enquadre no nosso jeito de vida, e nós esquecemos que Deus é soberano e que é o contrário, né? Tudo tem que se encaixar dentro da vontade de Deus e não dentro da nossa vontade. Paulo entendia isso muito bem. Enfrentando a oposição em confiança no Senhor. Você é crente, é luz, você prega o evangelho durante a semana, certamente você enfrenta oposição. E a oposição é difícil. Hoje lemos sobre Neemias, enfrentou oposição, porque estava fazendo o que era certo, segundo a vontade de Deus. Moisés enfrentou oposição, tantos outros servos de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Todo mundo que quiser viver piedosamente vai ser perseguido. É normal, né? Se você não é perseguido, aí é estranho. Algo está estranho. Não estou dizendo que você tem que agora querer ser masoquista e querer ser perseguido. Não é isso. Mas é uma consequência natural da proclamação do Evangelho, do seu testemunho em vida, de você brilhar como luz no meio dos perdidos. E nós estamos vendo 3 momentos dentro do capítulo 23. O primeiro, já vimos que Paulo foi perseguido mesmo com um bom testemunho. Vamos apenas ler para lembrar os versos de 1 a 5. Então, Atos 23, versículo de 1 a 5, somente para relembrar. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência, até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam a seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Paulo sabia que ele era o sumo sacerdote. Paulo está ironicamente dizendo: você não devia ser o sumo sacerdote. Você não tem postura de ser o sumo sacerdote. Ananias era um sumo sacerdote corrupto. Ele realmente extorquia valores monetários dos sacerdotes menores e do povo, certo? Então ele era conchavo dos romanos e ele não era um homem muito bom ali. Então Paulo, ele está ironicamente dizendo que aquele homem não deveria estar nesta função, ele não deveria ser legitimamente um sumo sacerdote, porque ele não condiz com a função ali. Paulo está diante do Sinédrio, não conseguiu apresentar sua defesa,
Eu imagino que Ananias deve ter percebido que Paulo ia pregar o evangelho e por isso mandou bater na boca dele. Agora, minha imaginação, por isso que Ananias cortou logo. Visto que eles estavam vendo a pregação de Paulo para todo o povo de Israel ali da escadaria. Então, eles estavam vendo, eles estavam observando aquilo ali. O sinédrio era perto do templo também, o local em que o sinédrio se reunia. E na continuação dessa história, o segundo momento é que devemos ter sabedoria para nos livrar da perseguição. Devemos ter entendimento, sabedoria, inteligência para sair da perseguição. Não tem sentido ser perseguido por ser perseguido. Ninguém quer ser perseguido. Quando a gente diz que você, ao viver piedosamente, será perseguido, é porque isso é uma conclusão lógica, é uma conclusão do que vai acontecer. Não acontece de outro jeito. É quase uma matemática espiritual. Pregou Jesus, viveu como Jesus, vai ter alguém ali que vai te perseguir de uma forma ou de outra. É normal, ame essa pessoa. Mas ninguém quer ser perseguido gratuitamente. Paulo, obviamente, ele não gostava de apanhar. Ele não gostava de sofrer o que ele está sofrendo aqui. E então o apóstolo vai usar sabedoria, inteligência, para conseguir se livrar do sinédrio. O objetivo dele qual era? Pregar o evangelho. Por que Paulo está sofrendo tudo isso aqui? Desde que ele foi a Jerusalém, para pregar o evangelho. E a gente vai ver onde é que Paulo vai chegar. Vai chegar no governador romano Félix, e depois no rei. E depois em César, no imperador ou na família de César. Esse era o objetivo destas prisões. Era ele chegar na mais alta escala de poder do império e pregar o evangelho ali. Essa era a vontade de Deus. Por isso que ele estava sofrendo. Tem um objetivo, percebe? Mas obviamente ele não queria estar sofrendo. Olha então Atos 23, verso 6. Diz assim: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Olha aí, ó. Então, Paulo ele está se identificando com a metade do sinédrio. Entende? É como se ele estivesse, de uma maneira muito cuidadosa, pedindo ajuda aos fariseus. Eu sou fariseu, filho de fariseus. Só que Paulo era um cristão, entende? Convertido ao Senhor Jesus Cristo. Será que Paulo virou a casaca? Claro que não. A gente vai entender o porquê. E ele diz: no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Esse era o problema interno entre esses dois partidos político-religiosos de Israel. Dos saduceus, vinha um sumo sacerdote. Isso era uma tradição que se estabeleceu no período intertestamentário, os 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, os saduceus tinham muito poder. Mas os fariseus eram maioria, eram mais aguerridos, tinham mais o controle do povo. Então, eles tinham uma disputa de poder dentro de Israel ali. Além do Império Romano estar dominando Israel, esses dois maiores partidos, tinham outros partidos, tinham os herodianos, tinham os zelotes, tinham outros ali, mas esses eram os maiores e eles estavam disputando o poder de Israel ali, sendo que o sumo sacerdote acabava mandando mais. E os fariseus eram aqueles que criam no sobrenatural, criam na ressurreição, criam nos milagres, criam nos anjos, que é bíblico. Os saduceus, embora o sumo sacerdote viesse dos saduceus, eles não criam no sobrenatural. Interessante, eles não criam nos milagres, eles não criam na ressurreição dos mortos, eles não criam nos anjos, eles não criam em nada disso. Veja bem, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote vinha de onde? Da tribo de Levi, agora não mais. Veja como as coisas foram mudando, né? Então, os saduceus surgiram no período intertestamentário, e esse grupo dele vinha o sumo sacerdote, e se tornou, como a gente tem hoje também na cristandade, de modo geral, se tornou um grupo secular que governa os aspectos religiosos de Israel. Hoje é a mesma coisa, hoje nós temos instituições seculares, religiosas, religiosas, que comandam igrejas muito poderosas no mundo, mas que não realmente
têm o ajuste com a Escritura, com a Bíblia Sagrada, muito menos o temor do Senhor. São profissionais, profissionais da religião. Era um saduceu, um profissional da religião. No momento que Paulo diz, sou fariseu, estou sendo julgado pela minha fé na ressurreição, aí ele coloca os dois grupos em briga. Percebe a sabedoria? Paulo usou uma técnica de argumentação muito importante. Ele desviou o foco da contenda. Paulo estava sendo acusado de outras coisas. E agora o Sinédrio devia condenar Paulo nestas outras acusações. Agora eles estavam brigando pela questão teológica, se existe ou não o sobrenatural. A gente fala o sobrenatural para sintetizar, porque era ressurreição, milagres, anjos e várias questões sobrenaturais ali. Então no verso 7, Atos 23, 7 diz assim, ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre saduceus e fariseus, e a multidão se dividiu, que era o que Paulo queria. Então, às vezes, quando nós estamos em situação complexa, que era o caso de Paulo, ele poderia ser condenado pelo Sinédrio, e talvez o governador romano, o comandante, apoiasse a condenação, porque se ele mandou para o Sinédrio ia decidir. Se o Sinédrio decidisse, mata Paulo, o comandante ia mandar matar. Resolvido o problema. Paulo não ia conseguir pregar o evangelho em outras camadas do Império Romano e em outros momentos. Então Paulo, obviamente, creio eu, inspirado pelo Espírito Santo, usou esta sabedoria e esta inteligência. E quando se identifica com os fariseus que ele foi fariseu, então acontece uma grande dissensão, uma grande intriga entre eles. Verso 8. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas estas coisas. Então, é o sobrenatural. Interessante é que, parêntese histórico, a Europa foi o berço do cristianismo, não é verdade? A gente sabe que depois o cristianismo ele atinge outras partes da Europa ocidental e central. Alguns países europeus se tornaram muito fortes com relação ao cristianismo, até mesmo depois da Reforma Protestante, como a própria Alemanha. A Holanda era um país calvinista, assim, extremamente bíblico, como a Alemanha em um momento da sua história foi também. No momento da Reforma Protestante, muitas igrejas romanas foram tomadas pelos protestantes e se tornaram igrejas protestantes na época, na Europa, em várias nações, tem Genebra, ou seja, a França, mesmo que um cristianismo meio esquisito, mas a França foi muito cristã em um determinado momento também. Hoje não é. Hoje a Europa ela é secularizada. O que significa essa expressão secularizada? Significa que não se fala de Deus. Secularização é isso. Não se fala de Deus. Deus não importa ou não existe. Deus é irrelevante. Eu não estou falando do Deus cristão. O conceito Deus, qualquer Deus ou divindade, né? Isso não serve para nós. Foi o que os europeus disseram. Baseado em quê? Numa teologia chamada teologia liberal. E o que é isso? Teologia liberal é o negócio da bateria, proibir tocar bateria? Nada a ver. Isso não é teologia liberal. Teologia liberal ou liberalismo teológico é não crer no sobrenatural. Embora eu diga, sou crente, sou cristão, acredito na Bíblia, mas não acredito no sobrenatural. Acredita nisso? Esse ensino que partiu da Alemanha, no começo do século XX, se popularizou principalmente no período do governo nazista, ali na Segunda Grande Guerra Mundial, antes e depois, chegou ao Brasil. Você sabia que a maior universidade de teologia com nota 7, a nota máxima, né, da CAPES, no doutorado em teologia, ela é luterana. E ela divulga a teologia liberal mais sofisticada, mais atual, para o Brasil todo. Sabia disso? Pois é, lá no Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Ou seja, essa teologia liberal é muito semelhante, não é igual, obviamente, mas tem muitos elementos semelhantes ao que os saduceus criam, guardando as devidas proporções.
porque o motivo da teologia liberal é exatamente colocar o método científico para ler a Bíblia. Como é que você pega um método científico para ler um livro do sobrenatural, né? Não tem sentido. A Bíblia é um livro do sobrenatural. É um livro de Deus. Deus não se prova, Deus existe. Então, a Escritura é um livro do divino, do Senhor. Fala dos milagres, falam dos anjos, falam de coisas que não tem como provar cientificamente. Por isso chamamos a palavra de Deus de revelação. A ciência tem o seu lugar, mas pegar o método científico e colocar para analisar as questões de Deus ou da fé é uma tremenda ignorância, mas foi assim que aconteceu por conta desta doutrina, ou desse corpo de doutrinas relativamente sofisticado, ensinado lá no início do século XX, até depois, né, da Segunda Grande Guerra. Foi por conta disso que a Europa, ela desistiu de buscar a Deus. Entende como é importante o ensino da doutrina correta? Não é brincadeira. Século XVII, XVIII, XIX, a Europa era uma potência de enviar missionários para o mundo. Morreu. Hoje, a gente está enviando missionário para a Europa e com muita dificuldade. Por quê? Porque já enviar um missionário, por exemplo, para a França ou para a Alemanha, tem a barreira linguística, tem a barreira econômica, que é pesada, né? Tem a barreira cultural, porque você está na sua casa e pensa, é a barreira cultural / incredulidade, né? Você pensa assim, eu vou mandar um missionário para a França, enquanto eu estou aqui me lascando de trabalhar, e ele lá na França, naquele friozinho gostoso, no Louvre, né? Aí quer dizer, não manda o missionário para a França, para a Alemanha, porque a gente tem esse tipo de cabeça, infelizmente. Mas a Europa precisa ser evangelizada. Então, só para você perceber como uma doutrina errada, depois de décadas de ensino, destrói um continente. Olha aí. Então, a gente tem que ler muito a Bíblia, ensinar bem a Bíblia, para que existam igrejas e instituições que ensinem a Bíblia da maneira correta. Senão, vai ser o Brasil também. Aí, como os nossos filhos viverão em tão grande incredulidade? Os missionários estão lá em Portugal, uma igreja grande lá, com 30 pessoas. Nosso culto de oração é maior do que as igrejas lá em Portugal. Ou seja, precisamos orar por aqueles irmãos. Só para você entender que houve o equivalente desse ensino errado aqui, certo? Mas é importante mostrar também que o Senhor Jesus, ele enfrentou esse mesmo conflito, voltando para o nosso texto. Enfrentou este mesmo conflito. Que conflito? Essa disputa entre fariseus e saduceus. Lá em Lucas 20, 27 ao 40, a gente não vai ler tudo, foi o momento em que alguns saduceus chegaram para questionar Jesus sobre a ressurreição. E aí contam a história daquela mulher que teve vários maridos, não de uma só vez, mas ela tinha um marido, o esposo morria. Era a mulher que tinha um marido ou o marido que tinha mulher? Era o homem, né? Que era a mulher, né? Que tinha um marido. Não é isso? Aí morreu o marido. Aí casou com outro. Aí morreu o marido, casou com outro. Foram 7. Aí a pergunta é, e na ressurreição? De quem será ela, né? O esposa. Então, na verdade, Jesus explica que os anjos não casam nem se dão em casamento. Nesse sentido, seremos semelhantes aos anjos. Ali, então não vai ter essa lógica do casamento lá. Não vou nem entrar na polêmica, mas existem até alguns autores que acreditam que pode haver um tipo de casamento no céu, mas, honestamente, não dá para ver nada na Bíblia sobre essa questão, mas fiquem ligados com isso. E no verso 37, lemos assim, o segundo argumento de Jesus, que eu acho mais significativo, a favor da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar. Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então disseram alguns dos escribas, que eram saduceus,
mestre, respondeste bem. E aqui eles estavam sendo honestos. E diz, dali por diante, não ousaram mais interrogá-lo. O argumento de Jesus, ele é muito interessante aqui, teve o argumento dos anjos, mas esse argumento, na mesma história, é muito significativo, exatamente por conta da gramática. É um dos textos que a gente usa para mostrar que a Bíblia, ela é toda inspirada por Deus. Ela é toda inspirada e até as partes gramaticais são inspiradas. As palavras são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Se você perceber bem, o argumento aqui de Jesus é que lá na sarça ardente, Deus, quando fala com Moisés, Êxodo, sarça ardente, Êxodo capítulo 3. Deus, quando fala com Moisés, o que é que Deus diz? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão tinha morrido, Isaac tinha morrido, Jacó já tinha morrido, já tinha passado muitos anos da morte deles, e Deus diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tempo presente. Aí Jesus conclui, né? Deus é Deus de mortos? Será que Abraão, Isaac e Jacó estão mortos? E acabou? Porque tem também uma turma aí que está defendendo a aniquilação da alma. Já ouviram falar disso? A aniquilação da alma é uma doutrina errada, mas que alguns evangélicos defendem, e seitas também, de que se você morreu hoje, a sua alma ela é aniquilada. Você deixa de existir. Você deixou de existir. Mas se você morreu sem Cristo, né? Com Cristo você é salvo. É a aniquilação da alma. Pastores têm se desviado nesse rumo. Mas não pode, olha o que Jesus está explicando. Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Também não é Deus de pessoas que têm a alma aniquilada. Desaparece a alma. Ou seja, Jesus está dizendo que, ao citar a lei de Moisés em Êxodo 3, o quê? Abraão, Isaac e Jacó estão vivos. E todos os nossos irmãos em Cristo que partiram estão vivos. Eu tenho um problema quando eu vou falar sobre isso. Não é porque o irmão morreu. Não, mas ele não morreu. Ele morreu. Não, mas ele está vivo. Então a gente fica nessa situação complicada. E aí, o que é que eu digo? Não é? Fisicamente, sim, está aguardando a ressurreição. O corpo morreu, mas ele está vivo, aguardando a ressurreição. Nós, quando partirmos, estaremos vivos. Isso é muito significativo para entender que não acabou. Entende? Não acabou. Estamos vivos com o corpo. Estaremos vivos com o Senhor, aguardando a ressurreição. Os saduceus não criam nisso. E Jesus ele está tentando explicar, e alguns dos saduceus aqui parece que se deram por satisfeitos. Jesus não citou aqui contra os saduceus uma explicação que eu acho muito boa para a ressurreição. Aí você vai dizer, você quer dizer que o seu argumento é melhor do que o de Jesus? De forma nenhuma, né? Jesus usou o melhor argumento. Por que Jesus citou Êxodo 3? Porque ele citou a lei de Moisés, que é um texto para o judeu mais importante do que os profetas. Você bota na balança, o que é mais importante, os profetas ou a lei? É a lei. Então Jesus citou a lei, e Jesus citou uma conversa de Deus com Moisés. Ou seja, é algo que o judeu respeitava muito, jamais ia duvidar desse argumento. Mas para nós que não somos judeus, tem Daniel 12, verso 2, que diz assim, Daniel 12, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Esse versículo é muito claro, Daniel 12, verso 2. Então a gente vai dormir? Não. Aqui é tipo um eufemismo, é um eufemismo, figura de linguagem para quando você vai dizer, olha, o irmão partiu. Partiu, ele viajou, foi para onde? Não, ele morreu. Mas você não diz dessa forma, você diz que ele partiu, né? Ele faleceu. E na linguagem bíblica, ele dormiu, no sentido de fechar os olhos. Mas não quer dizer que ele vai ficar dormindo na eternidade. Vários textos da Escritura falam de pessoas que morreram e estão lá com o Senhor. A história que Jesus conta lá em Lucas 16, do 19 em diante, do mendigo e do Lázaro, lá o rico e o Lázaro, o mendigo é Lázaro, o rico no inferno, não por ser rico, mas por ser incrédulo,
e Lázaro com o Senhor, e Abraão conversando. Então estão lá interagindo, então eles estão vivos, e estão conversando. Então eles têm as faculdades ali normais, melhores, provavelmente, livres do pecado, aguardando a ressurreição. Isso é uma grande esperança, uma grande alegria. A gente fica satisfeito e tranquilo por saber que existe ressurreição. Esse é outro argumento a favor da ressurreição. Então, a ressurreição é algo muito importante. 1 Coríntios 15 é um capítulo enorme, todo sobre ressurreição. Por que a ressurreição é importante? A de Jesus e a nossa ressurreição. Porque esse é o grande argumento da vida após a morte. Nós não vamos deixar de ter um corpo. Nós não vamos ser almas vagantes. Nós vamos ter um corpo. Melhor do que esse, a semelhança do de Jesus, é toda a explicação de 1 Coríntios capítulo 15. E vamos viver no novo céu e uma nova terra. Então vai ter materialidade. Às vezes nós temos medo dessa questão etérea, da espiritualidade. Eu não vou ter um corpo, eu não vou andar, eu não vou me relacionar. Vai. Todos nós vamos. E em perfeição, sem pecado, no novo céu e nova terra. Paulo, nesse contexto dele, ele nem estava querendo debater sobre a ressurreição. Mas ele utilizou esse tema porque ele sabia que era sensível para desviar o foco da sua pessoa. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria continuar pregando o evangelho. Ele viu que se ele não fizesse nada, pela mãozada que ele levou, sob a ordem do sumo sacerdote Ananias, e sendo Ananias um homem cruel, ele seria logo morto. E ele queria mais tempo para pregar o evangelho ali. Então a disputa, ela continuou bem acirrada no Sinédrio, o foco desviou. Olha Atos 23, verso 9, diz assim: houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas à parte dos fariseus, contendiam dizendo: não achamos neste homem mal algum. Olha aí, ó. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Eles já foram para outro extremo, né? Não tem mal nenhum nele. Qual o problema deste homem? Defende a ressurreição, defende os anjos. E se um anjo não falou para ele? E se um espírito não falou com ele aí? Olha, os fariseus, eles iam até para um outro extremo, um extremo mais místico e espiritualista. No futuro, né, muitos judeus se tornaram bem espiritualistas. Aí vem a cabala e uma série de misticismos esquisitos, né, do povo judeu. Talvez oriundo disso aqui. Veja, deu certo a estratégia de Paulo. Agora ele está se livrando do julgamento do Sinédrio. O partido dos fariseus está acolhendo. E Paulo, em alguns momentos, não aqui, mas nas suas epístolas, no livro de Atos também, ele dá a entender que o cristianismo bíblico, a mensagem de Jesus, é o ápice do farisaísmo corrigido. É um farisaísmo reformulado, reformado, que chegou na sua maturidade. Porque se você observar bem, o próprio Jesus disse, olha, lá em Mateus 23, verso 1 e 2, né? Vocês façam o que eles dizem, falando dos fariseus e escribas, mas não como eles fazem. Então não é para desprezar tudo que os fariseus ensinam, porque eles estão ensinando algumas coisas que prestam, mas eles estão vivendo de modo muito errado. O crente, ele tem que saber julgar as coisas. Você não pode seguir gurus. Não pode. Você não pode seguir cegamente pessoas. Nem líderes políticos, nem líderes religiosos. Você tem que ter o entendimento da Bíblia para julgar as questões. Se você não tiver esse entendimento, então vai ser muito difícil. A gente é meio preguiçoso. A gente quer seguir e confiar cegamente. Não faça isso. Leia a sua Bíblia todo dia. Compreenda o Evangelho. Você vai ter o discernimento para entender. Isso que essa pessoa ensinou, 70%, 80% é realmente Bíblia. Mas isso aqui não presta. Você tem que ter essa noção. Principalmente, desde aquela época, né, a Escritura já ensina que nós devemos saber julgar as coisas e reter o que é bom, porque senão
Você não vai conseguir viver no ambiente de uma igreja. Não vai. Você vai se tornar como muitos desses crentes ou cristãos incrédulos, desanimados com a igreja. Porque você vai querer uma coisa monolítica da sua cabeça, e a sua cabeça é só você. E a minha cabeça sou só eu. Somos indivíduos. Ninguém pensa 100% igual aqui. É impossível. É impossível. Agora, a gente tem uma grande coisa em comum. Jesus Cristo. Entende? Então nós temos que saber discernir as coisas. Tem um irmão que tem um gosto de uma coisa. É um gosto. Eu não gosto. Mas é um gosto. Questão dele. Né? Tem um irmão que tem uma preferência. Tem um irmão que entendeu um negócio errado. Tem um irmão que tomou uma decisão errada. Tem que entender que cada um tem o seu momento de aprendizado. Você aprendeu, já sabe tudo. Tem outros que ainda estão aprendendo. Lembrando, ele sabe tudo é ironia, porque ninguém sabe tudo, certo? Então, ninguém sabe tudo, estamos todos aprendendo. Então, a gente tem que ter esse entendimento, certo? Paulo, sobre usar o momento, nós devemos saber julgar e usar estes momentos também. A condenação de Paulo está aqui, a condenação não, a acusação está em Atos 21, 28. Olha o que diz aqui. Atos 21 e 28. Gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Não é verdade que Paulo introduziu gregos no templo. E segundo, aqui as 3 acusações: contra o povo, contra a lei e contra o templo. Ele não era nem contra o povo, nem contra a lei, nem contra o templo. Muito pelo contrário. Mas tinham que acusá-lo de alguma coisa, e esta foi a acusação que proferiram contra Paulo. Mas veja, no Sinédrio mudou. Agora o tema não era mais a acusação contra Paulo, era a questão da ressurreição e do sobrenatural, e ali Paulo estava se livrando daquele momento muito difícil ali em que o estavam acusando. Olha Lucas capítulo 23, verso 50. Aqui nós vamos ver, Lucas 23, 50, uma questão muito interessante. É possível, isso não está claro em Atos 23, enquanto você está abrindo aí para Lucas 23, 50, é possível que ainda existissem simpatizantes de Jesus no Sinédrio. Nós temos informação de 2 que eram simpatizantes de Jesus, talvez até convertidos, e que estavam no Sinédrio. Um deles aqui, Lucas 23, 50, diz: e eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, pois não tinha concordado com o desígnio, não é isso? Não tinha concordado com o desígnio ou ação dos outros membros do Sinédrio. Né? Ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Antes desse relato, nós não sabemos de José de Arimateia. Ele só aparece aqui. Provavelmente, ele estava acompanhando Jesus de longe. Seria legal, nem sei se tem, mas fazer um filme, né, sobre José de Arimateia. Como ele conheceu Jesus. Seria muito interessante, não é verdade? A gente não tem essa história. Obviamente ficção, claro, né? Mas interessantíssimo. Como José de Arimateia conheceu a mensagem. Aqui eu creio que ele já era um crente convertido e ele pediu o corpo para Pilatos. Então, muito. E ele, como membro do Sinédrio, tinha autoridade para isso. Então, veja, já existia gente do Sinédrio. A gente não sabe ao certo se ele era um fariseu ou não, mas que estava ali a favor do Senhor Jesus Cristo. Outro, a gente vê lá em João 7,50. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Isso aqui é Nicodemos defendendo. Veja como Nicodemos agora, um deles, já estava com Jesus, em João capítulo 7, verso 50. E responderam eles: dá-se ao caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Jesus pregou o evangelho para Nicodemos no capítulo 3.
no capítulo 7, Nicodemos já está aqui defendendo-os do caminho, seguidores de Jesus. Naquela época, pelo menos, Nicodemos e José de Arimateia, que eram membros do Sinédrio, eles estavam a favor do Senhor Jesus Cristo. Então, é possível que Paulo aqui, quando estava sendo julgado, haviam discípulos de Jesus ali. É possível, mas o texto não deixou claro, e por isso Paulo apela à ressurreição para ver se conseguia se livrar daquela condenação e daquele julgamento. E Atos 23, 10, tomando o vulto a Celeuma, voltando para Atos 23, verso 10, tomando o vulto a Celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo despedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Novamente Paulo vai e é guardado na fortaleza. Então tudo isso está acontecendo ali em Jerusalém. Esta fortaleza fica ali do lado do templo, e aqui nós estamos vendo o julgamento no Sinédrio. E o Sinédrio entrou em colapso, digamos assim, confusão e discussão, e Paulo mais uma vez se livrou. Sabedoria para livrar-se da perseguição. Veja que no início Paulo ele foi maltratado, recebeu uma bofetada, e ele reagiu de uma maneira firme, talvez até irada, chamando o sumo sacerdote de parede branqueada. Mas depois ele foi exortado, reconheceu, olha a sabedoria, reconheceu, mesmo que discordando de Ananias, e agiu com sabedoria, colocando o Sinédrio em conflito. Temos que ter sabedoria. Nós não somos aqueles que reagem violentamente. Nós somos aqueles que usam a sabedoria para termos mais tempo para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E, próximo domingo, observaremos outro momento dentro dessa história, quando Paulo vai ser levado para Galileia, porque cerca de 40 judeus, fizeram um voto de fome para poder até matar Paulo ali. Veja que o negócio está ficando muito sério, e Paulo vai conseguir chegar ao seu objetivo de proclamar o Evangelho para governadores, reis e até a casa de César. Vamos orar para que Deus nos dê esta sabedoria, este ímpeto, esta coragem de proclamar o Evangelho de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo relato do teu servo aqui, por podermos perceber o quanto o apóstolo se dedica, ó Pai, a levar o teu Evangelho a todos, mesmo sendo ele um homem firme e forte, agiu com sabedoria, certamente vinda do Senhor. Dá-nos esse entendimento, ó Pai, para quando proclamarmos o Evangelho, façamos com amor, e mesmo quando ultrajados, ou sofrermos perseguição, de forma verbal ou de outras formas, que o Senhor nos dê o entendimento, a sabedoria, para compreender que existe realmente esta perseguição, e que nós devemos viver para glorificar o Teu nome, levar luz no meio das trevas, ensinar a Tua palavra, porque esta é a nossa grande missão, por amor ao Senhor e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, nos faz assim em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, um bom dia, e até a noite teremos uma cantata especial para a glória de Deus.